Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Voz da Escritura. Foi um privilégio tê-lo aqui conosco nos 21 episódios da primeira temporada, onde navegamos pelas páginas da Escritura, focados no Antigo Testamento, e entendendo como Deus escolheu um povo para se manifestar, a fim de resgatar a humanidade. Desde Abraão até o retorno do exílio, caminhamos por séculos da história. Vimos Deus formar um povo, vimos esse povo tropeçar, cair, ser corrigido, disciplinado e ainda assim preservado. A primeira temporada foi sobre isso, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde a história está caminhando. E agora, antes de abrir o Novo Testamento, precisamos parar, respirar e compreender o que tudo isso estava preparando. A Bíblia não começa com Israel, ela começa com a humanidade, no Éden. Tudo lá era harmonia. Deus e o homem caminhavam juntos. Mas o pecado rompe essa comunhão. E o que se perdeu ali não é apenas um jardim, é a intimidade com Deus. Desde então, a história bíblica é a história de um resgate. Deus escolheu Abrão não porque ele fosse grande ou perfeito, mas porque Deus é fiel. E disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel nasce com um propósito missionário, ser um canal, não o fim. Por meio deste povo, Deus revela quem ele é, o que é santidade, o que é justiça, o que é pecado, o que é aliança. E aí entendemos que a lei não salva, ela revela a necessidade de salvação. E entre todos os mandamentos, vemos sempre um central: não terás outros deuses diante de mim. Ironicamente, vimos ao longo da jornada da primeira temporada que este é o mandamento mais quebrado pelo povo. Israel insiste em confiar em reis, em exércitos, em alianças, em ídolos, nos deuses das nações vizinhas. Isso lemos até que o juízo vem. Primeiro, com a divisão dentro do próprio povo, criando o Reino do Norte e o Reino do Sul. Depois, aproximadamente em 700 a.C., o Reino do Norte é disperso, destronado, as pessoas daquela nação espalhadas pelo mundo. E logo na sequência, aproximadamente 500 a.C., o Reino do Sul, a semente direta de Davi, é levado cativo. E é aqui, depois desse evento, que algo muda para sempre. Quando Israel retorna do exílio, ele retorna menor, sem rei, sem soberania, mas com uma lição aprendida profundamente. Israel nunca mais se envolve com idolatria. Nunca mais vemos Baal, nunca mais vemos imagens, nunca mais deuses estrangeiros. O exílio foi doloroso, mas preciso e purificador. Vimos que o povo volta à terra de Jerusalém, reconstrói o templo, reconstrói os muros, mas continua dominado. E essa frustração gera uma expectativa crescente. Quando Deus nos libertará de verdade? Pergunta o povo. Essa pergunta cresce muito nesse período que antecede o Novo Testamento. Quando Deus nos libertará de verdade? Quando Deus enviará o libertador, o Messias prometido? Depois do último livro profético de Malaquias, preparando para o dia do Senhor, nada mais é reconhecido como inspirado por Deus. Temos alguns escritos, sim, mas não reconhecidos pelo povo de Israel como inspirados por Deus e, portanto, não compõem a Bíblia hebraica. E lembrando a você que a Bíblia hebraica é a origem do nosso Antigo Testamento. Assim, 4 séculos sem novos livros proféticos, sem revelação escrita,
Mas isso não significa inatividade. Durante esse período, o povo de Israel passa por novos dominadores: os persas, os gregos, e depois da morte de Alexandre o Grande, surge um império grego dividido, chamado Grego Macedônio. E é aqui que surge um episódio pouco conhecido: a Revolta Macabaica. Os macabeus, diante da opressão e da profanação do Templo de Israel por esse império dominante, resolve reagir. Armam uma revolta armada. Conquistam até vitórias. Recuperam Jerusalém por um tempo. É um momento de orgulho nacional, mas também é um sinal claro. Israel ainda espera um libertador político. A espada parece funcionar, mas ela não transforma o coração. A liberdade conquistada é breve. Os conflitos continuam. E neste momento da história surge o Império Romano, e esse esmaga a revolta dos macabeus. Assim, Israel volta a ser dominado. Neste cenário, a esperança messiânica cresce, mas com um problema grave. O povo lê as promessas, mas filtra tudo pela política. O povo de Israel espera um rei guerreiro, um novo Davi armado, um reino restaurado pela força. O erro não está em esperar o Messias, está em esperar o Messias errado. As promessas, as profecias, nunca falaram apenas de poder político. Elas falaram de algo muito mais profundo. Isaías, quando cita o Messias, diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O Salmo 22 diz: transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Miqueias anuncia: de ti, Belém, sairá aquele que há de governar Israel. Jeremias fala ainda: farei uma nova aliança. O Messias prometido não viria apenas para vencer inimigos externos. Ele viria tratar o inimigo interno, o pecado que nos tirou do paraíso. E então ele vem. Não nasce em um palácio, não reúne exércitos, não convoca uma revolução armada. Jesus anuncia algo completamente diferente. O reino de Deus está entre vocês. Ele não enfrenta Roma, ele enfrenta o pecado. Ele não restaura um trono, ele restaura o acesso ao Pai, aquela comunhão perdida na queda de Adão. Os textos do Velho Testamento convergem para Jesus. O Cordeiro da Páscoa aponta para ele, o templo aponta para ele, o rei aponta para ele, o exílio aponta para ele. Jesus não é um plano B, ele é o centro. A nossa primeira temporada contou o caminho até Cristo. A segunda contará Cristo no caminho do mundo. Agora, a história não é mais apenas promessa, é cumprimento. O silêncio será quebrado, a palavra se fará carne, e a estrada da Escritura continua. Agora, ao abrirmos o Novo Testamento, algo muda profundamente. Não mudam apenas os livros, não muda apenas o cenário político, muda o centro da narrativa. Agora, a história deixa de ser apenas preparação e passa a ser a encarnação. No Novo Testamento começa com 4 livros muito especiais, os Evangelhos. E muitos podem perguntar, por que temos 4 evangelhos? Eu vejo passagens semelhantes se repetirem em livros diferentes. Existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles oferecem perspectivas complementares e distintas de Jesus Cristo, cada um focado em um público e aspecto diferente. O rei, Messias para os judeus, o servo sofredor para os romanos, o amigo dos humildes para os gregos e o Deus encarnado para todos. Eles não são biografias modernas, não seguem ordens cronológicas rígidas, não se preocupam em registrar tudo. Eles são testemunhos, 4 homens escrevendo em contextos diferentes para públicos diferentes sobre a mesma pessoa, Jesus Cristo. Mateus, por exemplo, vemos no evangelho dele que ele tem um público-alvo, os judeus.
Mateus pretende em seu relato mostrar Jesus como o Messias prometido, o rei da linhagem de Davi, usando o termo muito de filho de Davi diversas vezes em seu relato. Mateus tem por hábito citar profecias o tempo todo, dizendo: isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito. Mateus foca em mostrar a continuidade do judaísmo em Jesus, apelando para aqueles que conheciam as escrituras hebraicas, sendo um texto fundamental naquela época para os judeus que se convertiam ao cristianismo. Já em Marcos, no Evangelho, vemos o autor escrever de forma direta e dinâmica. Apresenta Jesus como servo sofredor, poucos discursos longos e muita ação. O Evangelho foi escrito para os não-judeus, provavelmente escrito na cidade de Roma, onde os leitores estavam enfrentando perseguições e precisavam entender quem Jesus realmente era, um Messias sofredor e servo, não um rei guerreiro. Assim vemos Marcos explicando costumes judaicos e usando expressões gregas para esse público. Uma vez que Marcos não foi discípulo direto de Jesus, como Mateus e João, a tradição antiga aponta que Marcos escreveu com base nos testemunhos e memórias do apóstolo Pedro, servindo inclusive como seu intérprete. Também temos relatos que esse Marcos é o mesmo João Marcos que participou das missões de Paulo e Barnabé. Quando chegamos e lemos o Evangelho de Lucas, vemos que ele foi escrito para um destinatário específico. Logo em Lucas 1, no verso 3, ele diz sobre Teófilo, possivelmente um nobre ou uma pessoa de posição elevada naquela época e que amava a Deus. Mas também Lucas tinha o intuito de atingir um público mais amplo, os gentios, pessoas não convertidas ao judaísmo, buscando instruir sobre a certeza dos ensinamentos de Jesus e apresentá-lo como Salvador de toda a humanidade. Lucas, um médico e companheiro de Paulo, ofereceu um relato ordenado e detalhado para fortalecer a fé dos crentes do primeiro século. O foco principal de Lucas é apresentar Jesus como Salvador de toda a humanidade, com foco especial nos marginalizados, nos pobres e nas mulheres, que receberam destaque em seu relato. João já tem uma profundidade teológica. O Evangelho de João nem começa com o nascimento de Jesus, mas com a eternidade. No princípio era o Verbo. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo para convencer as pessoas, judeus convertidos e gentios, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a fim de que nele, quem crer, tenha a vida eterna. João irá enfatizar a divindade de Jesus e complementando os outros evangelhos com uma perspectiva teológica única. O livro também vai destacar a comunidade cristã da época, onde essa comunidade enfrentava heresias e perseguições. Principalmente, o intuito de João é lutar contra ensinamentos falsos, como o gnosticismo, que começava a surgir naquela época, no final do primeiro século. Assim, temos 4 visões, um único Cristo e um único reino. Depois dos evangelhos, nós não entramos em explicações, entramos em movimento. O livro do Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Ele não conta mais apenas o que Jesus fez em carne, mas o que ele continua fazendo por meio da igreja. Há quem diga, inclusive, que nós, hoje, estamos escrevendo alguns capítulos desse livro de Atos. O livro de Atos nos mostra o nascimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo, a expansão do Evangelho, as perseguições, os milagres, os conflitos internos, e é aqui que surge com força um nome que mudará a história: Paulo. Paulo surge primeiro como um perseguidor da igreja e logo na sequência se torna um apóstolo. Sua missão é clara: levar o Evangelho além de Israel. O plano que começou com Abraão, abençoar todas as nações, começa a ser cumprido visivelmente. Paulo atravessa cidades, culturas e fronteiras, anunciando que, em Cristo, não há judeu e nem grego. O Novo Testamento continua com as cartas de Paulo. As cartas do Novo Testamento não são tratados acadêmicos, são respostas pastorais a igrejas reais com problemas reais.
As cartas paulinas, enviadas a diversas igrejas fundadas na época, explicam a salvação pela graça, a justificação pela fé, a vida no Espírito, a unidade da igreja. Outras cartas, escritas por Paulo enquanto estava preso, falam de alegria, de esperança e perseverança, mesmo em situação como a dele, na cadeia. Por fim, temos Paulo também escrevendo cartas direcionadas a líderes como Timóteo e Tito, que falam sobre cuidados da igreja, liderança e fidelidade. São conhecidas como epístolas pastorais. Além de Paulo, outros apóstolos também escreveram. Pedro fala de esperança em meio à perseguição, Tiago fala de uma fé que se manifesta em obras, João fala de amor, verdade e permanência em Cristo. São vozes diferentes, mas uma mesma mensagem. E o Novo Testamento se encerra com um livro singular, o Apocalipse. Não é um código secreto, nem um mapa político. É uma revelação. E ele mostra que o mal tem prazo, o sofrimento não é eterno, que Cristo reina, a história caminha para a restauração. A Bíblia termina exatamente como começou, com Deus habitando com o homem. O Antigo Testamento pergunta: como Deus resolverá o problema do pecado? E o Novo Testamento responde: Jesus. A história agora avança, mas não mais na sombra, mas na luz. E é a partir daqui que iremos iniciar a segunda temporada do nosso podcast. Estamos finalizando o mês de janeiro em uma pausa para preparar essa segunda temporada, com essa proposta de relatar a perspectiva do Novo Testamento, ou da Boa Nova, que chegou até nós. E assim, eu agradeço você por acompanhar até aqui. E nos vemos em fevereiro com a segunda temporada do nosso podcast, A Voz da Escritura.